Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Fala aí pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Olha, eu vou fugir um pouquinho do padrão dos vídeos do GP às 10, eu normalmente falo de Fórmula 1, quando acontece alguma coisa muito excepcional em outras categorias, a gente acaba abordando aqui também, foi o caso ontem do acidente da Sophia Flörsch em Macau, mas hoje eu vou falar de carro na essência, porque morreu um cidadão norte-americano na última quinta-feira chamado Irv Gordon, que detém o recorde de quilometragem percorrida com um automóvel desde 0 quilômetro, sem que nenhum componente essencial desse carro tivesse de ser trocado ao longo de mais de 50 anos, precisamente 52 anos. Então a minha homenagem é ao Irv Gordon e também ao carro, ao automóvel como um todo. O carro dele era um Volvo um Volvo P1800S, um coupé lindo, que ele comprou em junho de 1966, 52 anos atrás, portanto, na cidade de Huntington, no estado de Nova York. Comprou zero o carro. Ao longo dos anos, o Gordon só usou esse carro, praticamente, e foi acumulando milhagem ou quilometragem, apenas fazendo a manutenção rigorosamente seguida daquilo que indica o manual do proprietário do seu automóvel. E com isso, em 2013, ele completou nada menos do que 3 milhões de milhas rodadas com o seu lindo coupé vermelho escuro, quase cor de vinho, esse Volvo P1800S. 3 milhões de milhas dá 4 milhões e 800 mil quilômetros. E o Gordon morreu semana passada numa viagem à China, uma viagem obviamente não foi de carro, aos 78 anos de idade. E o seu carro já marcava, vou falar em quilômetros que fica mais fácil para vocês visualizarem, arredondando 5 milhões e 300 mil quilômetros. 5 milhões, mais de 5 milhões de quilômetros rodados. É como ir e voltar para a Lua 7 vezes, ou 13,6 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Vocês imaginam o que é rodar mais de 5 milhões de quilômetros com carro? Não é uma maluquice, não é um negócio fantástico, acima de tudo, e roda bem, hein? 5 milhões, quer dizer, em 10 anos ele rodou 500 mil quilômetros, ou seja, 50 mil quilômetros por ano, bastante. O carro ficou famoso entre os que apreciam as histórias malucas de automóveis. A Volvo deu de presente para ele, eu não vou lembrar exatamente em qual marca, se foi com 1 milhão de milhas, alguma coisa assim, deu um carro novo de presente que ele vendeu. Esse Irv Gordon ficou com o seu carrinho, porque é pequeno, é um coupé 2 portas, ele ficou com o carrinho durante mais de 50 anos, rodando, trocando óleo, peças provavelmente que se desgastam, claro, coisas de freio e tal, não sei o que, trocando os líquidos, mas nunca precisou, segundo as informações, trocar nada de essencial, nem uma bomba de gasolina. É incrível, fazendo apenas a manutenção, seguindo precisamente aquilo que indica o manual. É uma história muito bacana, não sei o que será desse carro, desse Volvo, que ele vai ficar para as filhas dele. A Volvo, pelo menos até agora, não se manifestou no sentido de levá-lo para um museu, por exemplo. Ele brincou alguns anos atrás que ele venderia o carro dele para a Volvo, cobraria apenas $1 por milha rodada. Quer dizer, o carro já valeria hoje mais de 3 bilhões de dólares. E eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez até valha. Agora, é um carro para acabar num museu? Não sei. Talvez seja, pelo inusitado, mas para quem considera carro gente que nem eu, já pensou aprisionar esse carro no museu? Carro que está rodando 50 mil quilômetros por ano há 50 anos, fazer com que ele estacione de vez
seria a morte para o carrinho. Mas enfim, merece ser preservado e se ele não for parar no museu, se a Volvo não for comprá-lo, que as pessoas que forem cuidar dele daqui para frente façam exatamente o que o Gordon fez nos últimos 52 anos. Manutenção, direitinho, seguindo à risca o que diz o manual, né? Para que ele rode mais 5, 10, 15, 20 milhões de quilômetros até o fim dos tempos. Muito legal essa história, tá lá no meu blog, se vocês quiserem dar uma olhadinha, com alguns links contando em mais detalhes essa história, mas fica aqui uma menção a esse carro e a esse sujeito espetaculares, né, que estão no Guinness Book, inclusive, como a dupla que mais rodou com um carro até hoje. 5 milhões de quilômetros, é demais. Aí, para fechar, já que estamos falando de carros e não de automobilismo exatamente, a notícia do Carlos Ghosn, brasileiro, presidente do conglomerado Renault-Nissan, agora Mitsubishi também, ontem no Japão, pegou todo mundo de surpresa, hein? Acusado de fraudes fiscais, já perdeu o cargo, inclusive, de presidente, tanto da Nissan quanto da Renault, da Mitsubishi, presidente de conselho, né? É assim que funciona e tal. E vamos ver os desdobramentos dessa história, porque o Carlos Ghosn, ele era também um dos responsáveis, foi também um dos responsáveis pela volta da Renault à Fórmula 1. Mas vamos deixar esse assunto mais para frente, quando a situação clarear um pouco mais, né? Por enquanto o que a gente tem é uma prisão, são acusações, não se ouviu ainda o Carlos Ghosn, a sua eventual defesa. Em todo caso, vamos ver se isso respinga na Renault, na Fórmula 1, porque foi um tema ontem, um assunto de enorme repercussão, as ações da Renault, da Nissan caíram muito e tal, então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Parabéns ao Volvo, ao Gordon, esse simpático norte-americano que morreu aos 78 anos de idade na semana passada e deixou como legado um carro com 5 milhões de quilômetros rodados. Incrível, incrível mesmo. Olha, gente, até amanhã. Um abraço. Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tão seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata. Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você.